Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e antes de mais nada eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu aqui no canal. O canal ficou parado por um tempo e mesmo assim nós atingimos a marca dos 900 inscritos. Muito obrigado mesmo pela sua participação, por você que assiste aqui os vídeos, por você que deixa um like aí no vídeo. Ajude esse canal a chegar aos 1000 inscritos, compartilhe com seus amigos que possam gostar ou precisar desse conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as soluções, quais são os principais conceitos, quais são as principais classificações e o que nós podemos estudar dentro da química sobre este conteúdo. Se você quiser saber mais sobre isso, fique comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Muito bem, vamos lá então ao primeiro vídeo aqui sobre o estudo das soluções. Esse aqui vai ser o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos fazer aqui no canal sobre as soluções. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os conceitos, classificações e o estudo da densidade das soluções, como a gente faz para calcular e qual é o conhecimento que nós precisamos ter quando a gente fala sobre densidade. No segundo vídeo que nós vamos fazer, ainda sobre esse tema de soluções, a gente vai estudar sobre a concentração comum e o título das soluções. Aqui eu falo de título percentual, título em massa, título em volume. Esse vai ser o segundo vídeo. No terceiro nós vamos falar sobre a concentração molar, também chamada de molaridade, e vamos falar sobre a concentração normal, também chamada de normalidade. Já no quarto vídeo vamos falar sobre uma concentração que é pouco conhecida, mas que também tem a sua importância, que nós vamos falar aqui, que é a concentração molar ou molaridade e a fração molar. Esse vai ser o quarto vídeo e no quinto a gente vai falar sobre o preparo de solução em laboratório. Como que a gente faz para preparar uma solução a partir de um reagente sólido e como que a gente faz para preparar uma solução a partir de um reagente líquido. Então, já assistindo aí o vídeo 1, 2, 3 e 4, a gente vai conseguir ter informações teóricas o suficiente para a gente conseguir fazer esse preparo de solução em laboratório, tá? Então fique comigo, acompanhe aí os próximos vídeos e vamos aqui ao primeiro. Então, quando a gente fala de soluções, o que vem a ser uma solução? Vamos conhecer aqui o conceito, a definição. Primeiro, uma solução é toda mistura homogênea. O que vem a ser uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é quando você tem dois ou mais componentes colocados em um mesmo recipiente e visualmente, quando você enxerga aqui a olho nu mesmo, você não consegue distinguir o primeiro componente do segundo. Não dá para distinguir porque eles estão formando aqui uma mistura homogênea. Então, quando a gente coloca um pouco de sal em água, de cloreto de sódio em água, nós vamos ter uma solução homogênea, desde que este sal aqui esteja completamente dissolvido na água. Se estiver completamente dissolvido, a gente não vai conseguir ver o sal separado da água, a gente vai ver uma coisa só, a gente vai ver aqui um aspecto homogêneo, a gente fala que tem uma única fase essa mistura, então nós estamos diante de uma mistura homogênea. E se nós estamos diante de uma mistura homogênea, nós estamos diante de uma solução. Qual os componentes de uma solução? Quais são as partes de uma solução? Bem, se nós temos uma mistura, nós temos obviamente um componente dessa mistura que vai estar em menor quantidade, que a gente chama de soluto, e o soluto ele vai ser sempre a espécie que vai estar dissolvida, a espécie que vai estar em menor quantidade, e quimicamente a gente utiliza o índice 1 para representar o soluto. Como assim o índice 1? Quando eu quero falar sobre a massa do soluto, por exemplo, eu coloco M1. Então esse índice 1 aqui, ele faz sempre referência ao soluto. Ele faz sempre referência à espécie que está em menor quantidade na mistura. Enquanto que o solvente vai ser a espécie que promove a dissolução, vai ser a espécie que vai estar em maior quantidade na mistura, e o solvente vai ser representado pelo índice 2. Então se eu colocar M2, ou se eu
observar o M2 em alguma questão, eu já sei que o M2 faz referência ao solvente. Então M1 faz referência ao soluto, M2 faz referência ao solvente. E se você vê o M sem nenhum índice, não tem nem o índice 1 nem o índice 2, é massa do quê? Aí é a massa da solução, tá? Então quando não tem nenhum índice, eu estou me referindo ao conjunto, eu estou me referindo ao mesmo tempo a soluto e solvente, tá? Então não esqueça desses detalhes, tá bom? Vamos aqui prosseguindo. A gente pode ter também uma solução homogênea formada entre líquidos. Eu mostrei há pouco o sal dissolvido em água, formando ali uma mistura homogênea. Do mesmo modo, nós podemos ter soluções líquidas, que é quando a gente tem aqui o álcool comercial, por exemplo, aquele álcool que nós compramos na farmácia. Esse álcool, ele é uma mistura, na verdade, de etanol e água. Então ele é uma solução, porque quando eu olho aqui para o aspecto visual dessa mistura, eu não consigo distinguir o que é água e o que é álcool, já que ambos são líquidos e ambos são incolores. Então nós temos uma mistura homogênea formada por dois componentes. Aquele que tiver menor quantidade vai ser soluto, que tiver maior quantidade vai ser o solvente. Enquanto que quando eu tenho líquidos colocados em um mesmo recipiente e que eu consigo perceber de uma forma bem clara que não há mistura, que é o caso de água e óleo, por exemplo, não há mistura, então aqui nesse caso nós não temos uma solução, porque a solução é apenas as misturas homogêneas. Se eu estiver diante de uma mistura dita heterogênea, que é o caso aqui, um sistema heterogêneo, em que eu vou ter duas fases, eu tenho dois componentes que não se misturaram, tenho duas fases distintas, então não tenho a solução aqui. A solução vai ser apenas misturas homogêneas, tá? Vamos aqui aos tipos de soluções. A solução ela pode ser sólida. O que seria uma solução sólida? É toda mistura homogênea. Lembra que solução é sempre mistura homogênea. Se é uma solução sólida, vai ser aquela mistura homogênea em que há uma única fase, ou seja, um único aspecto visual no estado sólido. Por exemplo, se eu tenho aqui uma joia, seja ela qualquer joia que vier à sua mente, tá? Anéis, brincos, pulseiras, cordões, qualquer joia é formada normalmente por dois ou mais metais. Eu vou ter um metal que vai estar misturado a outro, tá? Para fabricar uma joia a gente precisa primeiro derreter esse metal, fazer a fusão dele, fazer ele passar para a fase líquida. Isso requer um grande aquecimento. Então eu posso misturar metais diferentes, misturar ouro e prata, por exemplo, ouro e cobre, ouro e alumínio, tá? Então fazendo o derretimento desses metais, eles ficando líquidos, tá? Para fazer a mistura, e aí a gente coloca ali a proporção, quem é que vai ser soluto, quem é que vai estar em menor quantidade, quem é que vai ser solvente, quem é que vai estar em maior quantidade. E ao fazer o resfriamento desse líquido, ele volta a ser sólido, e aí a gente tem desde que isso seja colocado numa forma, obviamente nós temos a fabricação da joia. Então, um detalhe, essa solução sólida aqui, quando eu observo ela, quando eu olho aqui visualmente, eu percebo que eu vejo aqui as características de um dos metais. No caso aqui tem um aspecto dourado, tem esse amarelo, tem esse brilho do ouro. Isso me dá a entender de que o ouro é o solvente dessa solução. O ouro vai ser um metal que estará em maior quantidade, enquanto que o outro metal misturado a ele vai ser o soluto. Vai ser um metal que estará em menor quantidade. Tá? Qual é o sentido de fazer a mistura de metais? É para aumentar aqui a durabilidade, para aumentar a dureza. Se a joia for 100% de ouro, primeiro que o preço vai ser astronômico, né? O preço dessa joia, se for 100% de ouro. E segundo que o ouro não é um metal, não seria um metal tão rígido aí quanto ele fica se ele tiver misturado a outros metais. Então existe um aspecto aí também de durabilidade para misturar o ouro com outros metais. Então aqui seria um exemplo de solução sólida. O outro exemplo aí seria bronze ou outras estruturas aqui que também consistem na mistura de dois ou mais metais, cobre, estanho, por exemplo, vai formar também uma solução sólida.
em que a gente vai ter aqui uma mistura homogênea, formando uma única fase no estado sólido, tá? Solução líquida é aquela que eu mostrei anteriormente para você. Se eu colocar aqui sal dissolvido em água, eu vou ter uma solução líquida desde que este sal esteja completamente dissolvido. Eu vou ter uma mistura homogênea e eu vou ter uma solução em que, no caso, a gente tem uma única fase no estado líquido, tá? A solução ela pode ser ainda gasosa. Então, a solução gasosa vai ser aquela que nós tivermos uma mistura homogênea em que há uma única fase no estado gasoso. Por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico ele é composto por vários gases. E como é que eu sei que o ar atmosférico é uma solução, é uma mistura homogênea? É simples, a mistura homogênea é aquela que você olha e você só vê uma fase, você só vê um aspecto. E no ar atmosférico a gente não vê os componentes do ar visualmente, mas eles estão presentes. O ar é uma mistura de vários gases. O ar é composto aí 78% de gás nitrogênio. Esse seria aqui no caso o solvente dessa solução, é o componente que está em maior quantidade, o gás nitrogênio, seguido aqui pelo gás oxigênio, que está presente em 20% do ar atmosférico, 1% de gás argônio e 1% de outros gases, como gás carbônico, vapor de água e outros gases nobres aí que estão presentes também. Então perceba que aqui nós temos uma solução, porque nós temos uma mistura em que vai gerar aqui uma única fase, um único aspecto visual. Então o ar atmosférico é um exemplo de solução gasosa. Então a solução ela pode ser sólida, pode ser líquida ou pode ser gasosa, tá? Classificação das soluções aqui quanto à solubilidade. Quanto à solubilidade, nós podemos classificar a solução como sendo insaturada, é aquela que apresenta menor soluto em relação à quantidade que o solvente consegue dissolver. Por exemplo, cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha aqui, ele apresenta uma solubilidade de 36 gramas por 100 ml. O que significa isso? Significa que a temperatura ambiente eu consigo dissolver em 100 ml de água até 36 gramas de cloreto de sódio. Essa é a solubilidade deste sal específico. Outro sal vai ter uma outra solubilidade. Isso aí varia de sal para sal, tá? Então, o que seria uma solução insaturada? Se eu sei que eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água, e aí eu pego esse volume aqui de 100 ml e eu coloco, por exemplo, 10 gramas de cloreto de sódio. 10 gramas vai dissolver completamente? Vai, porque eu consigo dissolver até 36. Se eu colocar 10 gramas, eu vou dissolver completamente. Se eu colocar 10 gramas, dá para dissolver mais ainda? Dá para dissolver mais ainda. Dá para dissolver até 36. Então, se eu colocar 10 gramas, eu tenho uma solução insaturada. Solução insaturada vai ter menos soluto em relação à quantidade que aquele volume de solvente ali garante dissolver, tá? Então nós temos uma solução no caso insaturada. Agora, se eu tenho 100 ml de água e coloco exatamente 36 gramas de cloreto de sódio, aí nós temos uma solução saturada. A gente acrescenta aqui a quantidade limite, ou seja, a quantidade máxima de soluto que aquele volume de solvente ali vai conseguir dissolver. Então, se 100 ml dissolve até 36 gramas, e a gente coloca exatamente 36 gramas, nem a mais e nem a menos, nós temos uma solução saturada, tá? Solução saturada, quantidade de soluto igual à quantidade máxima que o volume de solvente consegue solubilizar. E o que seria uma solução supersaturada? É aquela que apresenta mais soluto do que o volume de solvente consegue solubilizar. Então, nesse caso, nós teremos a formação de um corpo de fundo. Então, se dissolve até 36 gramas de cloreto de sódio, continuando nesse exemplo, e a gente coloca 50 gramas, por exemplo, aí não vai dissolver completamente. A gente vai conseguir dissolver lá os 36 gramas, e a quantidade de massa excedente, no caso aí 14 gramas, ficaria no fundo do recipiente.
não vai dissolver, tá? Não vai dissolver. E aí no caso nós temos um corpo de fundo. Importante aqui nós estabelecermos uma diferença. Corpo de fundo é quando nós temos mais soluto do que consegue dissolver o solvente. Aí a gente vai ter uma quantidade excedente que fica no fundo, denominada corpo de fundo. Isso aqui não é a mesma coisa que precipitado. Precipitado é o termo químico que nós utilizamos para um sólido formado a partir de uma reação química. Eu vou misturar dois líquidos e formar um sólido. Isso aí seria um precipitado. Aqui não é uma reação química, aqui é uma solubilização. Estou colocando mais soluto do que dá para dissolver, não vai formar um precipitado aqui, vai formar um corpo de fundo, tá? Só para ficar claro aí para você a diferença desses termos que por vezes causa confusão, tá? Então, um detalhe aqui também é importante saber. Se a gente promover nesse momento aqui que nós temos uma solução super saturada, a gente promove o aquecimento. Quando eu aqueço aqui essa solução super saturada, eu consigo dissolver a quantidade de massa que está aqui excedente na forma de corpo de fundo. Eu vou conseguir dissolver, tá? Eu vou conseguir dissolver se eu promover o aquecimento. O aquecimento faz o aumento da solubilidade. Normalmente ocorre isso, tá? Depois que essa solução ela volta, se eu fizer o aquecimento, fizer aqui a dissolução desse corpo de fundo, depois que ocorre o resfriamento, depois que volta para a temperatura normal, esse sólido ele tende a cristalizar, tá? Ele tende a cristalizar. E aí eu sugiro um vídeo aqui para você ver exatamente essa situação aqui que eu estou mostrando para você, que eu estou explicando para você. Um vídeo do canal Manual do Mundo, chamado Como Congelar Água em um Segundo. Vou deixar o link aí na descrição para que você possa acompanhar exatamente aqui esse conceito, tá? Então, continuando, vamos falar aqui da densidade para finalizar aqui o vídeo. Densidade é uma grandeza que relaciona a massa pelo volume da solução. Geralmente a unidade é grama por ml. Então, lembra lá dos índices que eu falei para você lá no final? Olha só, eu não tenho nem o índice 1 e nem o índice 2 aqui, tá? Significa que todos os termos aqui, todas as grandezas envolvidas, referem-se à solução, refere-se ao mesmo tempo a soluto e solvente, refere-se ao conjunto, tá? Então, para eu calcular a densidade de uma solução da mistura homogênea lá, vai ser a massa dessa mistura, a massa de soluto mais solvente, a massa da solução, dividido pelo volume da solução, volume da mistura lá também. Então, dessa forma, eu estaria calculando a densidade da solução. Então, M está sem índice nenhum aqui, é a massa da solução, que é dado em gramas, da massa é dada em gramas. O volume, que está sem índice também, então é o volume da solução, que no caso aqui da densidade, esse volume normalmente ele é dado em ml ou em centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? E o D aqui vai ser a densidade da solução. Então, se essa massa está em gramas e esse volume está em ml, quando eu fizer a divisão aqui, o resultado final vai sair em grama por ml, que costuma ser a unidade de densidade, tá? Só para você entender aqui, a densidade, nós podemos aqui fazer um teste bem simples em casa para a gente ver a questão da densidade. Se você colocar um ovo em um copo com água, você vai perceber que esse ovo ele afunda, tá? Ele afunda. E se você colocar aqui sal, colocar um pouco de sal aqui na água, o que o sal vai fazer? Ele vai aumentar a densidade da água. Então, aumentando a densidade da água, a água vai ficar mais pesada, digamos assim, e o ovo vai ficar mais leve, tá? Se o ovo está no fundo aqui, significa que ele está mais pesado que a água. Significa que ele está mais denso que a água. Se eu aumentar a densidade da água, esse ovo vai ficar mais leve do que a água, vai ficar menos denso do que a água, e aí ele vai flutuar, ele vai subir. Então, guarda essa informação, tá? Só afunda na água corpos que sejam mais densos que a água, e só vão flutuar aqui corpos que sejam menos densos que a água. No caso aqui do ovo que afunda, porque ele é mais denso,
Se eu colocar sal, eu vou aumentar a densidade da água, o ovo vai se tornar menos denso, com isso ele flutua, tá? E aqui, se eu colocar no mesmo recipiente líquidos que não se misturam, lembra lá do sistema heterogêneo do água e óleo, se eu colocar aqui vários líquidos que não se misturam no mesmo recipiente, quem determina quem fica embaixo, quem fica em cima, não é a ordem que a gente coloca o líquido, e sim a densidade. O líquido mais denso ele vai ficar no fundo, e aí gradativamente o líquido menos denso vai ficar em cima. Tá? Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Fique aqui no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? E até o próximo vídeo.